Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma coluna do Jornal da Licença, a coluna Me Formei Agora, e hoje eu estou aqui com a Catiane. Primeiro, Catiane, eu queria pedir para você se apresentar para a gente de um jeito diferente. Eu vi num podcast um tipo de apresentação assim que eu achei interessante. Eu queria pedir para você se apresentar para a gente, mas sem falar sobre a sua formação, sem falar qual a sua área de pesquisa, sem falar a sua idade, ou como que você atua no mercado de trabalho. E aí, você topa o desafio? Sim, acho que vai ser a melhor forma de me apresentar. Eu acho que carregar o peso da formação, da idade, de todas essas coisas, acaba rotulando muita gente antes de ter oportunidade de dizer de fato o que a gente é ou o que a gente acha que é no momento que estamos, né? Então, bom, meu nome é Catiane, eu geralmente falo Catiane Anastácia, porque tem o nome composto, a gente não usa muito, mas gosto de falar os dois, que já diz que meu nome é mega diferente, né? Então, eu acabo carregando o peso disso, de é diferente, então tem que ser diferente, né? Nós somos todos diferentes, mas a ideia é... Tive desde criança esse cuidado, tipo, poxa, meu nome ninguém tem, eu me achava bem importante por isso, e foi bom. Foi enquanto criança, né? Foi bom, porque eu tinha outras diferenças que podiam ser marcadas, tipo o tipo do meu cabelo, outras coisas, e isso não me importava muito. Me sentia mega especial por causa do meu nome. E, bom, eu sou filha do seu Costa e da dona Rita, acho que isso é uma coisa muito importante. Eu tenho minha bagagem da minha família muito marcada, eu gosto. Sou uma pessoa família, né? Então, isso é uma característica que eu sempre falo. Eu já carreguei aqui, né, na cidade onde vivo com os meus pais. Muita gente sabe que eu sou a filha do seu Costa, mas não sabe meu nome. Então, isso sempre foi uma referência muito boa para mim. Sou uma pessoa que tenho fé, e isso também guiou muito da importância. Uma das coisas que eu gosto muito de ter presente na minha vida é a gratidão. Então, agradeço por ter os pais que eu tenho, por ter um marido que eu tenho, que é um parceiro, e a gente está aí em várias empreitadas juntos, e agora na empreitada maior, que é ter um bebê, e pronto. Mas, no geral, acho que eu me sinto uma pessoa grata e curiosa, no sentido de não curiosidade de pesquisar ou de ver coisas. Eu até acho que me falta isso. Mas curiosa no sentido de querer aproveitar a coisa mais incrível que eu recebi, que foi a minha vida. Então, acho que hoje eu sou comprometida com isso, em fazer o melhor que eu posso todos os dias por ter a oportunidade de estar viva. Acho que essa é a minha apresentação, assim. Cara, sensacional. Fiquei arrepiada, de verdade. Ah, Eu acho que eu ouvi esse estilo de apresentação, né, nesse podcast e eu nunca vi ninguém se apresentar tão bem como você. Cara, obrigada. Eu muito acho que eu bom. tenho refletido muito mesmo, tipo, quem sou eu nessa coisa de Uhum. tão difícil? E eu vi duas frases que são ótimas, porque tudo é processo, né? A gente está em processo, e a gente depois vamos falar sobre a parte da educação matemática que valoriza os processos. E o processo de descobrir quem você é da vida toda, né? E nesse momento eu me sinto assim, vi duas frases que é: estou em obras, desculpe os transtornos. E é isso, nesse momento Muito estou bom. construindo, desculpe aí se não deu para perceber muito bem o que está acontecendo. E outra que é, tipo, posso falar hoje e amanhã já não concordo, e tá tudo bem, né? A gente sempre quer falar e ficar gravado, ver um vídeo de anos atrás e achar que tá tudo bem. E hoje olhar e falar, tipo, não concordo mais com essa outra Catiane aí, já não sou eu. E tá E tudo que bem, bom, né? né? Que bom que a gente está o tempo todo aprendendo coisas novas, mudando e se, se criticando também, né? Isso é importante. A gente não está sempre certo. Esse processo é que é gostoso, né? De É. mudança o tempo todo. Eu sempre ficava muito incomodada, assim, quando via foto antiga, vídeo antigo, tipo assim, postagem antiga no Facebook, falava assim, nossa, eu escrevi isso. Pois é. Mas, Isso sou assim, eu. esse julgamento, né, tipo assim, meio vergonha, mas que bom que eu tenho vergonha, sabe? Que bom que eu não sou mais aquela pessoa, eu tô crescendo o tempo todo, isso é maravilhoso, né?
É assim, e é bom, porque você liga as coisas que você tem orgulho ainda, né, que é a nossa essência, porque tem isso, né, a essência de onde a gente vem, com as pessoas que a gente convive, mas também tem isso, do tipo, eu não concordo mais, eu não tenho mais esse pensamento, eu não faço mais esse julgamento, porque a gente naturalmente quer sempre julgar e acha que está sendo julgado, então, né, escapa. E poder ter a oportunidade de corrigir, né, amanhã, hoje, quando der, tá ótimo, né, então... É essa a ideia. Exatamente, cara, sensacional. Muito obrigada, Catiane, por essa apresentação incrível. Bom, Obrigada a então você. eu vou te apresentar agora academicamente, né? A Catiane, ela é licenciada em matemática pela UERJ, FFP, né, Catiane, em São Gonçalo. Isso. Pós-graduada pela UF, você fez a especialização de ensino em matemática, não é isso? Isso. Mestre em educação matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E é aluna do programa de educação, né, do programa de doutorado em educação da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Falei tudo certinho? Tudo certinho. Pelas minhas pesquisas aqui, né, pelo que eu te conheço, sua maior área de interesse atualmente é educação financeira, Isso. no mestrado e no doutorado, é isso. Isso mesmo. É Beleza. o que eu tenho dedicado agora mais. Na parte profissional, os meus estudos têm sido na área de educação financeira, sim. Beleza. E me fala uma coisa, quando que você descobriu que você queria ser professora? Isso é recente na sua vida? É desde quando você era criança? É um sonho? Quando que isso surgiu na sua vida? Eu fui professora antes de descobrir que eu queria ser professora, porque o meu pai é professor de matemática, mas não era a profissão dele inicial. Ele é militar que graduou em matemática e deu aulas de matemática. Mas também era um professor nato. Mas ele, quando eu tinha 13 anos, eu sempre tive grupos de estudos, dava muitas explicações às minhas amigas, a gente tinha grupos de estudos. E aí ele achava que eu tinha alguma chance de ajudá-lo nas aulas aula particular, ele dava muita aula particular em casa, e um dia ele falou, vai lá você dar aula no meu lugar, porque eu estava estudando aquela matéria naquele momento, acho que era 7º ano, 8º ano, de em torno de 13 anos. E fui dar aula no lugar dele, porque eu estava realmente muito tranquila com o conteúdo, e a pessoa era até mais velha que eu, acho que na época. E dali, pronto, virou um hábito. Toda semana, pelo menos um aluno dele era meu. E eu comecei a receber por isso, né? Tudo, né? Dentro Que dos legal. conformes. E aí, depois eu comecei a dar aula para um rapaz no supletivo, que era muito mais velho do que eu, e eu achava aquilo tipo, bem legal. Era uma forma de tentar mudar a minha forma de ensinar, porque antes era para um colega da mesma idade, né? E ali era para uma pessoa maior. E fiz isso sempre muito natural, sempre foi com muito prazer. Dava aula pelo telefone para as minhas amigas, porque não gostavam muito de matemática, eu ajudava de alguma forma. Mas nunca tinha pensado em ser professora. Até chegar no ano do vestibular, eu achava que eu ia ser designer, eu queria ir para a área de criatividade. Então, eu queria usar a matemática, mas de outras formas, né? Até que eu passei por um processo, posso dizer que foi uma coisa ruim, que depois foi coisa boa, não sei explicar, mas eu passei por um assalto na cidade que eu morava, que eu sou nascida no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. E naquele momento eu decidi que eu não queria mais viver no Rio de Janeiro, os meus pais já tinham uma casa na região dos Lagos, Araruama, que é onde vivo hoje, e a gente se mudou. Nas 2 semanas depois, eu estava no 3º ano do ensino médio, me preparando para fazer, na segunda semana de aula, ia me preparar para fazer o vestibular para desenho industrial na UERJ. E eu falei, não, quero mudar, não quero mais passar por isso. E meu pai já era aposentado, minha mãe estava licenciada do trabalho, então eles estavam ali naquela cidade só para eu concluir meus estudos. Eu falei, vamos embora, depois a gente vê. E vim aqui, estudei, eu fiz o 3º ano e decidi que não queria voltar a viver no Rio. Então abandonei a ideia do vestibular e pensei, vou fazer para matemática, porque me falaram que tinha o UERJ em São Gonçalo. Um professor aqui do curso que fiz aqui, ele falou, tem uma UERJ que não chega a ser no Rio, é São Gonçalo, é um lugar tranquilo, e na época de fato era um lugar tranquilo, e a faculdade é pequenininha e tal. Eu falei, então matemática sempre foi uma segunda ou terceira opção, porque eu já tinha naturalmente essa coisa de dar aula, e gostava muito. E pronto, fui para a FFP, fiz o curso, e logo nos 2 primeiros, eu até cheguei, porque estava em greve.
E então, para ter certeza que se eu queria ficar no curso de matemática, antes, enquanto estava em greve, eu estava aguardando para entrar, eu fiz um semestre numa universidade particular de desenho industrial, para ter aquele contato para dizer, realmente eu não quero isso. E fiz, e vi que era um investimento enorme para conheci algumas pessoas que cursaram e falaram, no mercado de trabalho não é muito legal no sentido de você, com um curso técnico ou com a faculdade, você tem quase as mesmas possibilidades de trabalho. E a faculdade em si era um investimento enorme, era um financeiro, né? Por semestre. E eu falei, não, acho que realmente não quero isso. Na faculdade de matemática eu posso dar aula em breve, tipo, em pouquíssimo tempo. E realmente foi assim, eu entrei na faculdade com 17 anos, com 20 anos eu já estava na sala de aula. E aí eu fui para a UERJ, foi incrível, conheci pessoas maravilhosas, tenho grandes amigos da época, professores e alunos e colegas de curso, e foi ótimo, né? E logo já virei professora, naquele processo da faculdade eu já era professora, né? Que foi logo para a sala de aula. Então eu decidi tarde, mas eu já fui desde muito cedo. Muito legal. E aí, quando você entra na universidade, como que foi a sua trajetória, assim? Não só na graduação, né, mas ao longo da sua formação. Quais desafios que você encontrou? Quais coisas bacanas que você descobriu? Como que foi mais esse processo, né? Mais um processo na sua vida. Acho que o maior desafio, e foi engraçado que eu via isso em todos os meus colegas, que é quando você vai para o curso de matemática, você tem a sensação de que você era muito bom em matemática, porque na escola você sempre se saiu muito bem. Sim. E quando você chega lá, no seu primeiro momento, você descobre que você não tem nada de especial, porque você não dá conta de fazer aquelas coisas de forma tão dinâmica, exceto alguns alunos que realmente são excepcionais. E eu sempre fui uma aluna normal, na escola mediana, não tinha nenhuma nota excepcional, a não ser em matemática, né, e arte, que eu gostava. Mas, tipo, não tinha nada muito excepcional. E quando cheguei na faculdade, percebi logo, tipo, entendi, aqui é outra forma, né, outra coisa, eu preciso ir um pouquinho além. E pronto, esse foi o maior desafio, né? Entender, e aí é aquela coisa da humildade, né? Que todos tiveram que passar. A minha turma, na época, devia ter não tinha nem 30 pessoas. Todo mundo que está assistindo, não sei se tem oportunidade de saber onde fica e como é, mas esse polo da UERJ é só formação de professores. Formação de professores não é uma carreira que estava muito em alta na altura, né? Em 2004, acho que quando eu entrei. Não, 2006, quando eu entrei, e não era uma coisa extremamente lotada as turmas. E entraram comigo menos de 30. No primeiro e segundo semestre, dali já desistiram mais de 10 ou 15 alunos, porque encontraram essas dificuldades, não quero isso, e abandonaram. E os outros que ficaram, a gente praticamente se grudou, se uniu, porque vamos nos unir para conseguir passar por essas barreiras. E assim foi, né? Nós tínhamos alguns professores que não são brasileiros, que foram para lá e eram muito rígidos, tinham forma diferente de pensar e de avaliar, né? Então passamos por todos esses desafios e entrar na faculdade com 17 anos, acho que não tinha maturidade nenhuma para passar por aquele processo, mas fizemos isso, juntamos, tínhamos muito grupo de estudo, dedicação, acho que esse foi o maior desafio. A parte, mas também acho que foi ultrapassado de forma tranquila, porque estudar era uma coisa que eu não só fazia isso, mas eu gostava, então foi natural entrar nesse processo. Mas facilidade, assim, uma coisa que me despertou logo foi eu descobri os grupos de projetos de pesquisa, e sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de estar em grupo, sempre gostei muito de comunicar, né, com as pessoas. E os grupos de pesquisa foi uma rede, assim, de apoio. A gente tinha pessoas de todos os períodos, então eu tive, né, formação com outros amigos, e pesquisava na área de jogos no ensino da matemática, que foi a minha primeira paixão de pesquisa, álgebra no ensino da matemática, que também foi a minha segunda, e então a gente fazia muitos trabalhos, ia a muitos eventos, fez curso de formação para professores da rede municipal e estadual que frequentavam lá com os nossos cursos. Então, o nosso projeto com a professora Andréa Maciel, que era líder na época, foi maravilhoso. Foi assim, posso dizer que foi o melhor que eu tive lá, né, André é na maravilhosa, formação. né? É maravilhosa, uma grande amiga agora, mas é uma inspiração, né? Sempre foi
a minha madrinha, eu falo, né, de profissão, porque encaminhou a gente em tudo, né, e era isso, era o nosso grupo, né, e os assuntos, tudo, foi incrível essa parte. Acho que, no geral, você perguntou desafios e coisa que eu mais gostei, né, foi isso. Bacana, assim, eu já me identificava, assim, com você por causa da educação financeira, né, que é uma área que até a próxima pergunta que eu vou te fazer é sobre isso. Que é a nossa área de interesse comum hoje de pesquisa. Mas, assim, ouvindo agora você contando mais sobre a sua graduação e tudo, quando eu comecei a graduação, eu também fiquei, assim, muito apaixonado por essa coisa de jogos e educação matemática. Logo no meu primeiro semestre, teve um evento na UF, né, um congresso, e aí eu assisti uma oficina da professora Antonieta, que era a professora da UF na época, sobre jogos. E eu achei aquilo incrível, né? Nossa, que legal, a gente pode ensinar jogando e tal. E aí depois, no meio mais ou menos da graduação, eu comecei a gostar muito da área de álgebra. E aí comecei a querer estudar muito teoria dos números, e aí fiz um estudo orientado sobre isso, tentei fazer e tal, não foi muito a minha área que eu segui, né? Mas assim, foi uma grande área de interesse. Então eu vejo muitas coisas em comum quando você fala assim, eu vou me lembrando da minha trajetória também, né? Me identifiquei bastante com você mais uma vez. Fora assim, que eu já te admiro muito, né, Catiana? Eu já tive a oportunidade de te falar isso. O seu trabalho foi um dos trabalhos que mais. O seu trabalho de mestrado foi um dos trabalhos que me levou para o mestrado. Que me despertou assim, interesse por pesquisar na área, sabe? Então é muito legal ouvir você falando todas essas coisas hoje. Eu fico feliz e eu te admiro muito também, você sabe, que a gente se conheceu numa situação atípica, que foi tínhamos uma mesa redonda, só nos conhecemos no dia, Sim. mas foi ótimo, e depois agora a gente está tendo a oportunidade de estar mais juntos, pesquisar junto, e está sendo ótimo, a admiração é recíproca. Ai, que bom. Fico muito feliz. Então, aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua área de pesquisa, né? O que você pesquisa? Porque, assim, educação financeira. Que educação financeira é essa? Qual o seu olhar? Qual parte da educação financeira que a gente sabe que tem muitos eixos norteadores, né? Muitas vertentes, muitos caminhos a seguir. E aí eu queria saber o que te interessa mais hoje quando se fala de educação financeira escolar, quando se fala de educação financeira, em geral. Tá. Bom, a área, assim, se pensar em educação financeira geral, né, eu estou muito interessada em comportamento. É a área que eu tenho olhado, né, o que atrapalha, de fato, a educação financeira, porque eu vejo que a receita de bolo todo mundo sabe, mas colocar ela em prática é que está muito difícil. E isso eu acredito que para várias áreas, né? Eu sempre comparo a educação financeira, e aí não a escolar, né? A educação financeira geral, com alimentação saudável, prática de exercício físico, disciplina, todas as coisas que as pessoas querem mudar, querem transformar a vida. Eu quero muito emagrecer, eu quero muito ter mais dinheiro para fazer minha viagem, ou ficar rica, sei lá, uma série de coisas. As pessoas querem muito, mas não conseguem colocar em prática. E isso acaba sendo de uma forma geral, né? Muita gente quer e poucas pessoas conseguem colocar em prática. E aí a curiosidade por que as pessoas não conseguem. Se elas querem e elas não conseguem, né? Então, o que leva a isso? Então, olhar para o comportamento, né? Para o que passa no comportamento para fazer com que as pessoas não consigam de fato. Isso de uma maneira geral. Para a educação financeira escolar, que é para onde eu olho, né? Dentro da educação matemática, educação financeira escolar, desde o mestrado eu vim estudando as armadilhas da sociedade de consumidores. No mestrado eu chamei de armadilhas do marketing, porque eu olhei mesmo para o que o marketing estava fazendo para atrapalhar essa educação financeira das pessoas, né? Para estimular o consumo, para enganar as pessoas de fato, né? Essas artimanhas, porque uma coisa são estratégias, eles precisam vender o trabalho deles, outra coisa é o que ultrapassa isso. E aí, eles, né, alguns livros de marketing até revelam, tipo,
existe um limite e ele pode ser ultrapassado, né? Então, esse limite, quando é ultrapassado, eu chamo de armadilha. Eles fizeram isso com o propósito de enganar e estimular um consumo desnecessário. O consumo é algo necessário, mas o consumo de alguns bens, alguns objetos, alguns produtos são desnecessários e as pessoas acabam se influenciando por essas armadilhas. Então, eu sempre, desde lá do mestrado, eu venho olhando para as armadilhas. No mestrado, eu olhei bem especificamente para o que o marketing trazia na mídia. Então, propagandas, chamadas em revistas, no geral, eu olhei para isso, né? Quais eram essas características, que tipo de armadilhas eram essas. No doutorado, eu já olho um pouco para essas armadilhas, mas num contexto cultural e social. Então, quando eu fui para Portugal, eu queria ver quais armadilhas tem lá que não tem aqui, quais são as diferenças e semelhanças. A minha pergunta de pesquisa não é olhar para essa comparação, mas eu acabei indo com esse intuito, né? Para ter pelo menos 2 pontos de comparação de culturas que são próximas, mas tem muitos pontos de divergência. Então, olho muito para quais características, né, comportamentais, culturais e sociais que interferem nessas tomadas de decisão, nessas armadilhas, tanto na parte de como elas são formadas, né, apresentadas para os consumidores, quanto a recepção desses consumidores, né, como eles se deixam levar, e até se eles têm noção, né, se eles conhecem ou não, tem entendimento que elas existem, né? Então, eu fui olhar para isso, e é isso que eu tenho pesquisado, né? E a minha pesquisa mesmo está voltada para um recorte de formação de professores. Então, eu fui olhar para tudo isso na formação de professores. Então, eu fiz um curso com professores, porque eu queria conversar com portugueses, e foi uma forma de ter a cultura portuguesa, né, dos cidadãos portugueses e professores. Então, ali eu fiz essa leitura das duas pontos de vista, né? Entendi, Não sei se muito eu respondi. interessante. Respondeu sim. E você conseguiu tocar essa pesquisa durante a pandemia? Realizar essas conversas com os professores? O curso foi feito antes da pandemia, então eu Ah, finalizei entendi. em janeiro de 2020, ainda bem. Cara, muito E, bom. pronto, terminei o curso em janeiro. Lógico que isso atrapalhou, a pandemia me atrapalhou no sentido de continuar. Eu pretendia ir às escolas, ver o processo contínuo dos professores com os alunos, né? Porque nós discutimos e iríamos para a sala de aula com alguns dos professores. Pronto, isso não aconteceu. Por quê? Em 2020 foi quando eles começaram as aulas online. Lá aconteceu, de fato, em boa parte as aulas online. Em 2020 foi um número muito reduzido. Em 2021 foi praticamente todo o tempo eles que estavam em casa fizeram as aulas online e logo voltaram para a sala de aula. Mas eu não consegui estar com eles porque os conteúdos, os currículos ficaram muito apertados, o tempo, pronto. Não foi possível. Entendi. Então, essa segunda parte é que eu ainda não consegui, eu ainda pretendo, agora em setembro, eles iniciam o novo ano letivo, então em outubro ou novembro eu vou entrar em contato com 2 ou 3 professores que se disponibilizaram para a gente tentar fazer essa parte, mas vai ser online mesmo, porque agora eu já estou no Brasil, eu só pretendo retornar quando já tiver com a tese já para entregar. Entendi. Bacana. E aí, assim, quando você fala para mim sobre a sua área de pesquisa, os seus interesses, né, enquanto professora, qual o olhar que você quer ter sobre a sala de aula, sobre a formação de professores, isso demanda alguns pressupostos teóricos, né? A gente pode olhar para essas questões de várias maneiras diferentes. E aí eu queria saber um pouco, você já deu um spoilerzinho lá no começo, quando você falou que somos todos diferentes, eu já entendi que isso faz parte dos seus pressupostos teóricos, mas eu queria, assim, que você falasse um pouco, assim, o que é a educação matemática para você, quais são os pressupostos que você usa quando você faz pesquisa, quando você está na sua sala de aula, quando você olha para o seu estudante, quais coisas, né, que você carrega nesses processos todos?
Tá, então, olhar para a educação matemática, e cada vez mais eu fui entendendo isso, porque quando eu estava em educação matemática, que eu estava na graduação, né, lógico, a gente não tem aporte teórico para pensar sobre isso de uma forma mais madura, eu entendia que não era a mesma coisa de você entrar numa sala de aula e começar a ensinar os conteúdos que você aprendeu, né, eu sabia que não era nisso, mas eu comecei a juntar muitas coisas, e conforme as leituras, a gente, né, no mestrado foi um ponto assim de encontro com a educação matemática que hoje eu acredito e pratico, que vai muito além de olhar para o conteúdo matemático, né? É extremamente importante que um professor de matemática tenha essa bagagem e saiba do que ele está falando, mas hoje é um olhar para o aluno, e eu vejo como um processo de respeito pelas diferenças. E aí as diferenças, quando a gente brincou, né, com esse pressuposto do somos todos diferentes, a gente está falando de um processo cognitivo, né? Mas nós somos todos diferentes em todos os sentidos, né? A gente quer direitos iguais, mas as diferenças todas elas existem em todos os campos. E o campo cognitivo, tipo, não tem como eu entrar numa sala de aula e olhar para todos os alunos e fingir que só tem um e começar a dar aula como se estivessem todos iguais e todos conseguissem entender o que eu estou falando. E infelizmente, ou felizmente, não é possível, né? E eu já tinha muito cuidado na sala de aula desde o início, com esses, né? Tipo, não está entendendo? Então vamos tentar de outra forma. Não foi, então, mais uma vez, de outra forma, porque também não adianta mais de uma vez sempre da mesma forma. Sim. E muitas vezes eu tinha conversa com os alunos no sentido de o outro professor é mais acessível para você, né? Porque eles saíam de troca de professor, eles tinham dificuldade de trocar de professor. É óbvio, você está falando de uma forma, você muda. E já ouvi, com você eu aprendo muito melhor. A linguagem, a forma, não tem nada de especial e diferente ao outro professor. O diferente é que a linguagem, de alguma forma, a gente está se comunicando mais próximo, né? Conseguindo estar mais próximo. Então, a gente agora, né? Hoje eu olho para a educação matemática como um olhar com cuidado para o meu aluno, né? Para esse processo de aprendizagem do aluno. O conteúdo, a matemática, que tem a grande possibilidade de transformação, acho que educação e matemática tem a oportunidade, né? O aluno tem ali uma grande oportunidade de transformação na vida dele. Então, esse processo é de respeito por ele e de transformação. Se ele abraçar isso, é um processo de transformação. A teoria, né, que eu estudo para ser professora, pesquisadora e tudo, que é o modelo dos campos semânticos, foi naturalmente, lógico, eu encontrei a teoria pelo Amarildo, Amarildo Melchiades, que é meu orientador desde o mestrado. Então, assim, conheci o modelo dos campos semânticos do professor Rômulo Lins através do mestrado por ele, mas a cada vez que eu estudo, eu percebo que é isso, sabe? É bem isso mesmo, né? A gente vai se identificando na vida, na forma de agir, porque você escuta alguma coisa e pensa, não concordo. Mas por que a pessoa está dizendo isso? E ter esse processo de empatia, mas por que a pessoa está dizendo isso? É abraçar o modelo, né? Abraçar a teoria. E acho que isso é que hoje eu tenho muitas questões ainda em relação à sala de aula, em relação à educação, em relação a uma série de coisas. Mas estudar a teoria me conforta no sentido de eu vou usar isso em qualquer situação, né? E é isso, por lidar. Para mim é uma palavra, a palavra empatia, a palavra respeito, estão muito ligadas com o modelo. Eu posso usar isso em qualquer área, né? Se você está atento, tem uma escuta atenta para o outro, se você está atento à fala, e é isso, é um processo de leitura da fala. Eu olhei para essas questões culturais e sociais, eu andava lá e conversava com as pessoas e estou olhando para a pesquisa como isso, né? Mas por quê? De onde vem essa fala, né? E o que ela está trazendo para a gente de significados? Quais significados essas pessoas estão produzindo nessa fala?
Então, é com esse cuidado, né, que a teoria traz essa leitura. E é uma leitura minha, né? Quando eu falei de fé lá no início, eu tenho fé, eu, né, tenho bagagem de religião, mas assim, eu tenho fé num Deus que eu falo que é meu Deus, porque não é o mesmo de outra pessoa. E acho que a teoria fala muito sobre isso, é a minha leitura, é o meu olhar, não é o seu. E o que eu vou apresentar para as pessoas como uma tese é a minha leitura de tudo isso, né? Então, acho que é nesse caminho que os pressupostos estão colocados, né? Dessa teoria. Perfeito. Você falou agora, agora há pouco sobre, assim, ainda tem algumas questões sobre a sala de aula, algumas dúvidas, algumas inseguranças, né? A gente fica um pouco... E uma coisa que o Amarildo me ensinou, ele sempre fala assim para mim, Natasha, é processo. Eu quero ter resposta para as coisas, sabe? Eu quero pensar, mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço meu aluno aprender tal coisa? Cara, você não vai fazer, entendeu? Você vai tentar, você vai descobrir, e vai dar errado, e vai dar certo, e você não vai ter uma resposta. E isso sempre me incomodou muito, tá? Mas eu não tenho uma resposta? Como assim? E ele me ensinou muito isso, inclusive através do modelo, né? A partir do modelo, que é um processo, assim, a gente não tem uma resposta para tudo, a gente sempre vai ter dúvidas, a gente sempre vai ter inseguranças, e é por isso que a gente precisa estar sempre estudando, para que a gente consiga caminhar, né, um pouco na direção dessas soluções, mas não tem um fim, isso vai ser para sempre, né? A gente vai morrer pesquisando, estudando, tentando ensinar e descobrindo, e isso é muito gostoso, né? Eu tinha dificuldade de aceitar isso, e hoje eu acho esse processo todo assim, muito bacana. É isso que é gostoso de ser professor, né? Está o tempo todo se reinventando, descobrindo coisas diferentes. Eu acho que entender que tudo, né, a nossa vida, o processo de educação, porque a gente está num processo de educação, né, todo o tempo. E entrar numa sala de aula, você pega um aluno no meio desse processo, né, e vai acompanhar ele durante um tempo. É isso, é um processo que envolve elementos que você não conhece. Então, é sempre esse olhar do tipo, tem ansiedade, né, para onde ele vai chegar, mas não dá para suprir agora, é um processo e encaminhar ele da melhor forma nesse processo, né, tá ali estimulando e dando algum tipo de suporte para estimular e apresentar experiências que façam com que ele desenvolva nesse processo é a nossa tentativa, né, de sempre. Catiane, sensacional te ouvir. Eu acho que você contribui muito assim, para a gente pensar que professor a gente quer ser. Para mim, né? Mais uma vez, você é uma grande inspiração. Então, eu acho muito legal te ouvir. Acho que a gente já está caminhando para o final, né? Eu só vou te pedir mais uma última coisa, que nem é uma pergunta em si. Pedir para você deixar uma mensagem, assim, pensando no professor de matemática que saiu da graduação agora, que está se formando, e aí, para onde que ele vai? Sabe, assim, para onde você foi? Quando você terminou a graduação, bate um pouco de insegurança, assim, será que eu vou para o mestrado? Será que eu vou para o mercado de trabalho? Eu mesmo, quando eu terminei, eu fiquei um pouco confusa, assim, não sabia o que eu fazia. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem pensando em alguém que está nessa fase, assim, sabe? Quais planos pro. E adiciono mais uma pergunta que eu não tinha pensado antes. Quais são os seus planos para o futuro também, a partir de agora? Tá, Sua vida agora está então, totalmente diferente, né? totalmente. Bom, então, primeiro, eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo quando eu saí e já dali encaminho para o que eu recomendaria, se é que eu posso dizer assim, que eu acho que é muita responsabilidade, né? Mas Sim. se eu pudesse falar hoje com a experiência que eu tenho em relação, né, para aquela Catiane que estava lá com 21, quando eu me formei. Bom,
Quando eu saí da faculdade, eu estava exausta. Eu tinha passado por um processo de estudo muito grande, porque na UERJ a gente não faz trabalho de final de curso, a gente faz algumas disciplinas a mais. E foram disciplinas muito pesadas, muito desgastantes, então eu estava exausta, era essa palavra. Então eu falei, eu não quero estudar agora, não quero ir para mestrado, não quero ir para pós, não quero ir para nada, quero ir para o mercado, continuar no mercado de trabalho, né? Mas eu queria era ir para o concurso público. Então, eu já era professora da rede particular na época, e também isso me deixava ainda mais exausta, porque eu tinha uma carga horária bem grande. Terminei a graduação e já estava aprovada no concurso da rede estadual do Rio de Janeiro. Então, logo em seguida, assim, 6 meses no máximo depois, eu não me lembro exatamente as datas, eu fui convocada para a minha primeira matrícula. E conciliei com o colégio particular, porque eu não queria largar, estava no meio do ano e não queria deixar a escola na mão. Pronto, cheguei a pontos de dar aula em 4, 5 escolas ao mesmo tempo, andando de transporte público em São Gonçalo, os horários eram, assim, desgastantes e eu troquei a exaustão do estudo pela exaustão do trabalho, naquele momento, mas era o que eu queria olhar e eu casei no meio da graduação, né? A minha vida particular e profissional se misturam muito, não tem como falar de um sem falar do outro. Eu casei no meio da graduação, então eu sentia que eu nem tinha vivido aquilo ainda, porque viviam 2 estudantes em casa pedindo pizza no dia que tinha prova, porque era aquilo, não tinha muito jeito. Então eu queria, sei lá, colocar coisas que faltavam na minha casa, eu queria sentir que eu tinha uma vida profissional, né, construir coisas, né? E pronto, fui para só trabalhar. E foi ótimo. Você já se pega os desafios e se frustra e fica feliz ao mesmo tempo, porque você chega cheio de bagagem, cheio de energia, de coisas novas que você quer aplicar, encara uma realidade. Eu encarei várias realidades, porque dentro de São Gonçalo eu peguei escolas muito diferentes. Então eu tive uma oportunidade de olhar para muitas coisas e aquela energia de vontade de trabalhar com jogos e tal, e não dava certo em algumas e deu muito certo em outras. Então tive essa oportunidade, que eu acho que foi extremamente importante para a ida para pós e para o mestrado, porque dali eu sabia os pontos que eu queria desenvolver, que eu não tinha desenvolvido na graduação, principalmente a parte de leitura e escrita, que olhar para matemática, estudar matemática, fazer prova, avaliação, não tinha essa coisa da leitura e da escrita muito desenvolvida, não fiz trabalho de final de curso, então, né, não ter uma monografia foi uma falta enorme. E também saber o que é uma sala de aula, saber o que é um aluno. A gente até falou um pouquinho antes, eu vou repetir aqui para todos, né, que é como fazer pesquisa em educação matemática sem ter entrado numa sala de aula. Isso me faz, assim, uma confusão, não consigo perceber, entender muito como... eu sei que tem pesquisadores que fizeram essa trajetória, respeito, mas eu não consigo saber como, porque eu sempre desenvolvo as minhas tarefas, penso no meu planejamento de pesquisa para a sala de aula, lembrando das salas de aula, e aí foram várias que eu estive, né? Foram 10 anos de carreira em sala de aula diversas, e mesmo assim eu acredito que não foi tão diverso assim, porque foi no mesmo estado, se eu tivesse ido para outros estados, teria tido outras experiências. Então, acho que foi extremamente importante tomar essa decisão naquele momento. Talvez 3 anos tivesse sido muito, né? Poderia ter feito em menos tempo, mas não acho que foi ruim. Então, essa foi a minha trajetória, e daí já encaminho no que eu recomendo, ou eu diria para mim, né? Primeiro... Eu acho que é mais interessante, aí, reformulando a minha pergunta, né? Até pensando nas coisas que você falou e no próprio modelo. O que você recomendaria para você, né? Porque você recomendar para o outro realmente não faz muito sentido, né? Se você pudesse recomendar para aquela Catiane lá de 2010, né? 2010, 2012? Quando você terminou a graduação, isso, foi 2010. 2010, isso. Então. Eu diria que essa escolha de ir para o mercado de trabalho como professora foi incrível. Realmente eu diria isso outra vez, mas eu teria experimentado outros trabalhos. Eu sempre fui professora, eu nunca trabalhei com outra coisa.
Então, depois, na vida de professor, eu vendi, fiz, né, trabalhei com vendas e tal. Mas eu hoje sinto que eu devia ter tido uma outra experiência profissional em outra área. Então, eu acho que, ou antes da faculdade, eu falaria para aquela Catiane que foi para a faculdade, tipo, faz a faculdade, mas não se preocupe em terminar tão rápido, vai trabalhar em outra coisa. Ou teria trabalhado ao mesmo tempo da primeira, poderia ter ficado com uma matrícula e ter ido trabalhar em alguma outra função para conhecer, para ter mais experiências, porque eu sinto que tem uma parte das coisas que eu gosto muito, dos meus interesses, que eu não estou usando na educação. Né? Então, acho que tem ali nesse sentido. Então, eu falaria para aquela que estava com muito mais energia do que estou hoje, que experimentar coisas, né, sem muita ansiedade do processo, né, de concluir o processo. E eu acho que eu sempre tive essa necessidade de, quero terminar isso, eu quero chegar nisso, nessa fase da minha vida. E pronto, não tinha essa necessidade de ser tudo tão rápido, poderia ter feito outras escolhas e outras coisas. Nesse sentido que acho que quem está saindo da graduação, as pessoas têm muita ideia, né, e os meus pais falam muito sobre isso, que agora eu estou com os sobrinhos indo para a faculdade, que depois da faculdade você vai estar pronto, vai para o mercado de trabalho com tudo prontinho, tudo lindo, e lá você vai aprender tudo que você precisa. Se vocês acham que vocês aprenderam tudo que precisam, me contem. Porque que graduação foi essa que você fez? Aonde foi esse? Que curso é esse? Exatamente. Então, eu acho que a faculdade, a gente abre uma porta, né? E dali tem uma infinidade de coisas. Então, até a própria graduação mesmo é uma oportunidade de experimentar coisas, fazer disciplinas de cursos que não são o seu, de visitar coisas, ir a eventos e lugares que você conheçam pessoas que não são da educação também. Acho que isso agrega, né? Tipo, faz com que a gente tenha esse olhar, e hoje que eu entendo que eu tenho muito esse olhar de conhecer, eu sempre gostei de pessoas, e eu entendo que eu gosto de pessoas porque eu quero perceber com as experiências delas, eu sempre usei isso para o meu aprendizado, né? Olhar, ver, legal, isso eu quero também, já vi que não funciona, então não quero viver isso. Então é isso, né? Experimentar coisas diferentes para você ir encontrando seu caminho. Se você sente necessidade de estudar mais, na sua própria área, está encantado com aquilo, é o que dá vontade de fazer no momento. Acho que fazer o que você tem vontade de fazer naquele momento é muito... é o melhor que você pode fazer, né? Perfeito, Catiane. Sensacional. Acho que você me fez uma última pergunta que eu já não me lembro, que você acrescentou. Eu perguntei, e aí agora até ouvindo você falar sobre essas recomendações para a Catiane de 11 anos atrás, quais são os seus planos para o futuro? E aí, todas essas coisas novas que você acha que você deveria ter vivido antes, né? Coisas novas não, coisas diferentes, fora da educação, talvez. Será que você ainda tem interesse em viver isso? Aí fica uma pergunta, fica uma instigação, né, para você. Mas eu queria saber, assim, quais são os seus planos a partir de agora, sabe? Para onde você quer ir ainda, profissionalmente ou pessoalmente também, se você quiser contar. Então, como eu falei, né, minha vida pessoal está sempre muito atrelada à minha vida profissional. Nesse momento, eu tenho o processo do doutorado, eu estou no meio do processo do doutorado, né, caminhando para o fim, então eu tenho aí 1 ano para finalizar a tese, e nesse processo eu vou ser mãe, então não tem como dizer que não está atrelado, né, não tem como dizer assim, fica aí que agora eu tenho a tese para terminar, daqui a pouco eu vou ser mãe, não, eu já estou nesse processo dos dois, então pronto, esses são os meus papéis nesse momento, que a gente vai desenvolvendo muitos papéis, e meus 2 papéis agora é cuidar, né, tipo, finalizar o doutorado e ser mãe. A melhor versão que eu puder dos dois, já estou procurando, né, eu conheço algumas pessoas que fizeram essa jornada, imagino que o desafio deve ser muito maior do que eu já imaginei, né, eu olhava para elas como, nossa, como vocês fizeram isso, e agora eu vou descobrir como elas fizeram isso, mas nada disso me deixa de pensar, né, nessas outras coisas que eu acho que eu quero viver, né? Sair do Brasil me fez pensar muito
E aí eu vivi em Portugal, mas também vivi na Estônia, num outro país, e vi culturas diferentes, conheci pessoas muito diferentes, e aquilo me deixou extremamente curiosa e desejosa de viver mais coisas desse tipo. Então, eu sim tenho vontade de concluir o doutorado. O plano inicial era ser professora da universidade, sem deixar de ser professora do ensino básico, porque eu sempre gostei de ser professora do ensino básico e quero continuar sendo professora do ensino básico. Perfeito. Mas também quero ter a oportunidade de voltar a viver no exterior, pelo menos por um tempo, viver novas coisas que a pandemia não deixou, que a gente tinha planos e não conseguiu concluir. E talvez, sim, não digo fazer uma transição, que eu acho que é uma coisa muito grande, né? Mas agregar novas funções na minha carreira. Olhar para a educação de outras formas, não só na universidade, na pesquisa. Acho que tem ali algumas características que eu quero desenvolver, mesclando a educação financeira, a educação e outras coisas. Perfeito. Muito obrigada, Catiane, pelo seu tempo, por contar tanta coisa pra gente e por inspirar a gente. E aí a gente, sou eu, né? Mas não sei se mais alguém vai se sentir inspirado, eu acredito que sim. Mas te agradeço mais uma vez por tudo isso e por você ter vindo aqui conversar hoje um pouquinho com a gente. Por nada, foi um prazer, eu adoro falar da minha história, adoro falar, no geral, assim, conversar, e acho que essa é a forma mais natural, eu sempre me cobro muito, porque quando eu preciso ser muito formal, às vezes é muito difícil, para mim, essa área acadêmica, de ter que ser muito, extremamente formal, e para mim é difícil, porque naturalmente, não sei se tem a ver com o fato de ser carioca, a gente acaba sendo um pouco mais informal mesmo, vai falando, e isso Eu sempre foi uma adoro coisa isso, que... sabe? Essa coisa mas eu não... informal que... Pois, eu não consigo ser tanto. E então, um bate-papo, uma entrevista, uma conversa, assim, ainda mais a gente que já se conhece, para mim é tão natural, né? E é gostoso, é muito gostoso. E obrigada pela oportunidade, por ter esse bate-papo, né? Também conhecer melhor você e ajudar no projeto que eu adorei. A minha fase na UF foi incrível, tive com professores incríveis e foi ótimo também. Então é isso, gente. Agradeço a vocês também que estão aqui com a gente, acompanhando até agora esse papo super gostoso com a Catiane. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, né? Tem que fazer o merchan sempre. Tá E é certo. isso. Um beijo, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau.